Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje nós estamos aqui para fazer a leitura e as considerações dos últimos 3 versos do capítulo 29 do livro de Provérbios. Então hoje, de forma muito especial, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 29, que nós faremos as leituras e as considerações dos versos de 25 a 28. Como de costume, se você não tiver uma Bíblia em mãos, não se preocupe, acompanhe conosco leituras, reflexões e que assim o Senhor possa alcançar e abençoar o seu coração. O verso 25 dessa noite, que é o primeiro, Livro de Provérbios, capítulo 29, verso 25, fala assim: que o receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Como referências paralelas, eu tenho alguns versos e livros e capítulos antes das nossas reflexões. Então, vamos lá. No livro de João, no capítulo 7, verso 13, fala: todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. No livro de João, capítulo 9, verso 22, dizia ainda: seus pais disseram isto, porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Ainda no livro de João, mas no capítulo 12, versos 42 e 43, diz ainda: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. No livro de Provérbios, capítulo 18, verso 10, fala que torre forte é o nome do Senhor, e a ela correrá o justo, e estará em alto refúgio. Em Isaías, capítulo 33, verso 16, diz ainda: este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, e o pão, seu pão, lhe será dado, e as suas águas serão certas. Justamente para a gente refletir que o temor do homem arma ciladas, justamente por causa do excesso de medo que a covardia acaba provocando, em algumas situações que o excesso de covardia acaba provocando. Então veja, esse temor excessivo na pessoa, no homem, na mulher, ele aprisiona os homens em perigo, aprisiona os homens em culpa e aprisiona os homens em punição. O pai dos fiéis, por exemplo, negou, por medo de um homem, negou 2 vezes a sua esposa, lá em Gênesis, capítulo 12, versos de 1 a 20, Gênesis 20, capítulo 20, versos de 1 a 18. Então, Isaac, lá em Gênesis 26, 7, diz: não tenha medo de nada mais do que a covardia detestável de um coração egoísta e incrédulo. É importante que nós tenhamos a consciência de que aquele que crê, aquele que segue, aquele que busca, aquele que confia no Senhor, ele será colocado num posto alto, que significa que é um posto de proteção. Aquele que sempre teme a Deus não precisa temer o homem, porque a sua confiança está no Senhor, e ele não precisa viver covardemente com medo de todas as coisas. Antes e ainda, a confiança nele está no Senhor, e o único a quem devemos temer é o Senhor. Não significa viver desreguladamente, deliberadamente em revolta, não é sobre isso, mas é saber que não há nada na terra que possa aprisionar aquele que confia no Senhor. Não há nada na terra que pode prejudicar aquele que confia no Senhor genuína, verdadeira e eternamente. Porque aquele que confia no Senhor, se entrega ao Senhor e se esconde no Senhor, obedecendo a todos os seus mandamentos, está devidamente protegido por aquele que tem poder sobre todas as coisas. Então é como se o Senhor ensinasse para nós que a covardia, ela não tem um valor muito bom aos olhos dele, e que aquele que confia nele, ao contrário, é colocado em posição de segurança, em posição de confiança, e até muitas vezes de coragem e de ousadia, que assim a confiança no Senhor nos capacita a ser dessa forma. O verso 26 fala que muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Por quê? Muitos buscam literalmente estar na presença daqueles que são líderes e que eles são grandes, para que eles possam ter as sentenças, para que eles possam ter favores, para que eles possam ter decisões em seu favor. Mas é o Senhor, o verdadeiro Rei
e Deus e Senhor de todas as coisas, e Ele é a fonte primária de todas as decisões. Nada acontece sem a sabedoria e sem a autorização do Senhor. E por Ele, primeiro nós somos julgados e também em última instância. Então, como devemos confiar as nossas causas a Ele, não é buscando o favor daqueles que estão em posição de liderança, ainda que o Senhor muitas vezes nos coloque em posições onde nós não teríamos capacidade de chegar sozinho, e muitas vezes nós somos favorecidos por aqueles que nós nem conseguimos explicar o porquê, mas que nós não busquemos o favorecimento do homem na terra, que nós busquemos o favorecimento do Senhor, confiando todas as nossas causas, as nossas circunstâncias a Ele. E o último verso da noite, que é o verso 27, fala: a abominação é para os justos o homem iníquo, a abominação é para o ímpio o de retos caminhos. Os salmos, ali no Salmos 15, versos 4 e 5, tem uma referência paralela que diz assim: a cujos olhos o réprobo é desprezado, mais honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Porque veja, o justo, ele odeia o homem perverso, no sentido, que o injusto ele é uma abominação para o Senhor, porque o Senhor é Deus dos justos, daqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício na cruz. Mas na contrapartida do injusto, ele odeia todos aqueles que andam no caminho correto. Essa inimizade, ela cresceu, ela criou, ela nasceu na verdade e consequentemente continua até hoje, lá desde o início, Ela já subsiste desde a semente, Desde a semente da mulher e da semente da serpente. Então, assim, a gente tem algumas referências paralelas, como Provérbios, capítulo 9, verso 10, Gênesis, em capítulo 3, verso 15, Salmos, em versos 3, Salmo 139, versos 21 e 22. Mas existe essa diferença primordial, além da gente entender o porquê, mas sim o como, Porque os justos, eles não abominam o homem, eles abominam o pecado praticado pelo homem. Aquele que é justificado no Senhor, aquele que crê no Senhor, ele não odeia o homem ou a mulher que realiza um pecado, ele odeia o pecado, ele abomina o pecado praticado, ele abomina o pecado que está ali arraigado, mas ele ama a pessoa pecadora. Que assim o Senhor Jesus nos ensina, abominar o pecado, mas amar o pecador, porque somos pecadores e fomos alcançados pecadores por Ele, mas Ele nos ensina o caminho de redenção desse pecado, de saída, de arrependimento, de ruptura com esse pecado. Mas os ímpios, eles não fazem dessa forma. Os ímpios, os injustos, os pecadores, os que estão entregues e rejeitam o Senhor, eles abominam tanto o caminho do justo quanto a pessoa do justo. Ele não diferencia e ele abomina as duas coisas integralmente. O ódio dele é completo, porque ele precisa odiar uma coisa só para que ele possa rejeitar e assim se entregar cada vez mais para suas circunstâncias, de pecado, de falha, de transgressão, de ira e consequentemente de sofrimento. Essas são as considerações do vídeo dessa semana, do vídeo de hoje. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e, se o Senhor assim permitir, estaremos na próxima quinta fazendo novas leituras e considerações sobre o capítulo 30 do livro de Provérbios. Estamos quase acabando. O livro de Provérbios tem 31 capítulos e nós já estamos entrando no penúltimo ainda em 2025. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui de verdade e que Deus te abençoe.